Olá, meus irmãos, bom dia, graça e paz. Hoje, 3 de maio de 2020, nós deveríamos estar agora no último dia de comemoração do nosso 42º aniversário de nossa igreja. Mas aprove a Deus não comemorarmos da forma como sempre comemoramos no templo, juntos, todos unidos. Mas queremos, meus irmãos, aproveitar esta oportunidade e vamos continuar aproveitando para estudarmos as Escrituras. Então, nessa manhã, nós vamos continuar estudando as Escrituras, mas em clima de festejo, né? Em clima de gratidão ao Senhor pelos 42 anos da nossa querida Igreja Presbiteriana 1º de Maio. Meus irmãos, eu queria, antes da gente estudar as Escrituras Sagradas, hoje fazer uma leitura ou uma declamação de uma poesia escrita por nossa irmã Maria Gomes Monteiro, nossa querida irmã Cotinha. E ela fez uma poesia, escreveu uma poesia em homenagem ao aniversário de nossa igreja, e eu, com muita alegria e uma honra para mim, poder declamar essa poesia, que diz assim: a nossa igreja nesse dia festeja seu aniversário. Quanta oração, quanta alegria nota-se em nosso santuário. Nós nos lembramos do passado, das lutas 1000 que ela enfrentou, mas seu viver tão consagrado por Cristo a palma conquistou. Ela, apesar de tão modesta, tão pobrezinha em seu início, hoje em seu viver em festa, faz-se penhor de um sacrifício, o sacrifício de uma vida cheia de dádiva de amor, nossa vontade decidida de andar com Deus, seja onde for. Deus abençoou a nossa igreja em seu exemplo ao mundo velho, para que tudo e todos seja a mensagem do Evangelho. Amém. Graças a Deus. Poesia escrita por nossa irmã Maria Gomes Monteiro, nossa irmã Cotinha. Aqui nós temos um carinho enorme. Louvado seja o Senhor. E nós vamos continuar, meus irmãos, hoje, dia 3 de maio, comemorando o aniversário de nossa igreja, fazendo uma live especial. Os irmãos estejam se preparando para logo mais às 19h30 nós cultuarmos o Senhor, cada um em seus lares. Nós vamos fazer uma grande festa, todas as famílias reunidas em seus lares, juntos, com muita alegria, podemos adorar e louvar o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vamos estudar as Escrituras nesta manhã, e eu peço para que os irmãos abram as suas Bíblias no segundo livro dos Reis, capítulo 4, mais uma vez. A semana passada, no último domingo passado, nós estudamos parte do capítulo 4, e eu queria concluir hoje o estudo deste capítulo. Capítulo 4 de 2 Reis, nós estudamos a história da viúva do azeite que foi multiplicado, nós estudamos a história também da sunamita, né? A experiência que aquela mulher teve vendo o seu filho sendo ressuscitado pelo profeta Eliseu. E agora vamos estudar mais uma história que está contida nesse capítulo. Capítulo 4 de 2 Reis, versículo 38 a 41, diz assim a palavra do Senhor. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam.
Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: Morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: Trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: Tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Nós vamos orar nesse momento para estudarmos este texto das Escrituras. Ore comigo. Senhor, abençoa-nos, ó Deus, no entendimento da Tua palavra nesta manhã. Abençoa, ó Deus, os Teus servos que meditarão nela comigo hoje. Que o Senhor possa sustentar a cada um, dando o entendimento da Tua palavra, Senhor. Nos abençoe neste dia, que todo este dia do Senhor seja glorioso para a nossa igreja, em especial, ó Deus, pelas comemorações do nosso aniversário, Pai. De maneira diferente, mas certamente com a Tua presença em nossas vidas, Senhor. Abençoa-nos agora no entendimento da Tua palavra, ilumina as nossas mentes, ó Deus, abre o nosso coração para recebermos a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de usar esse texto e de estudar os irmãos este texto fazendo algumas exortações importantes. Nós sabemos, meus irmãos, que as circunstâncias, elas definem o valor das coisas. As circunstâncias, elas definem o valor das coisas. E vejam só, o versículo número 38 diz que havia fome na terra na época de Eliseu. Eliseu está aqui já na cidade de Gilgal, retornando para Gilgal, e ele está enfrentando uma época terrível de fome. E, como eu disse, as circunstâncias definem o valor das coisas. Quando nós enfrentamos circunstâncias difíceis e o que aquela circunstância aponta, nós sentimos o valor daquelas coisas, né? Então, quando uma pessoa ou quando um povo passa por fome, ela passa a dar um valor muito maior ao alimento. Nós estamos também, meus irmãos, passando por uma circunstância diferente, só que a nossa circunstância, ela não tem a ver com a escassez do alimento, não está relacionado à fome, mas está relacionado à liberdade. Nós fomos forçados a deixarmos o convívio social e nos trancarmos em nossas casas por causa de uma pandemia, de um vírus que tem assolado o mundo inteiro. E com isso, com esta circunstância, nós estamos então dando o valor devido à liberdade, o valor devido ao abraço, ao aconchego, à proximidade uns para com os outros. E, no nosso caso específico, vendo a importância da comunhão dos santos, a importância do culto coletivo, do culto congregacional. E como, meus irmãos, precisamos aprender com tudo isso? Como precisamos aprender a partir desta circunstância vivida por todos nós? E como eu disse, eu gostaria que a gente estudasse esse texto, olhasse para esse texto, observando algumas exortações que o Senhor nos faz a partir desse texto. E a primeira exortação, meus irmãos, que eu gostaria de apresentar para os irmãos a partir desse texto é que nós temos que tomar muito cuidado com a desatenção. Temos que tomar muito cuidado com a desatenção, meus irmãos. A partir desse texto, observe, meus irmãos, algumas coisas importantes aqui. A terra estava passando por uma grande fome, diz o texto, e então Eliseu está ali com os discípulos dos profetas, junto com o seu moço Geazi, e ele ordena então ao seu moço para que inicie então a preparação do alimento. O que eles tinham para comer ali, um cozinhado, né, feito e deveria ser feito com ervas. E aí então alguns homens foram até então ao campo apanhar erva, diz o versículo 39, e eles então colheram uma erva daninha, colheram uma erva venenosa. E o versículo número 39 diz
que eles não conheciam aquela erva, mas eles estavam colocando naquela panela que estava sendo feita aquela comida, uma erva fatal, uma erva venenosa, chamada de colossíntidas. A desatenção daqueles homens pôs em risco a vida de todos. As circunstâncias em que nós estamos passando, ou as circunstâncias que estamos envolvidos desses dias, meus irmãos, requer de nós muita atenção. Por quê, meus irmãos? Nós estamos vivendo algumas experiências talvez nunca imaginadas ou esperadas por todos nós. Nós estamos numa época de distanciamento, não estamos podendo ir ao templo, estamos sempre falando da importância da igreja, da importância do templo, da importância de estar juntos, em comunhão uns com os outros, mas estamos vivendo um tempo diferente. Estamos vivendo o tempo das lives, né? Eu abro o meu Facebook no domingo e vejo uma enxurrada de lives, né, de igrejas e muitos pastores fazendo lives, pregando o evangelho. E como é bom a gente ver o evangelho sendo pregado mesmo à distância. Mas é importante, meus irmãos, que tomemos muito cuidado, que tenhamos atenção diante das circunstâncias que nós estamos vivendo. É preciso que a gente olhe para a nossa volta, olhe para tudo que está acontecendo conosco e pensemos, meus irmãos, não só na importância do culto coletivo, da comunhão dos santos, como também da sua presença nos cultos, da sua presença na igreja, como você vivia ou como você agia quando podia ir ao templo. Meus irmãos, nós sempre falamos acerca da importância do congregar, né? Mas nem sempre nós encontramos pessoas dispostas e disponíveis a este trabalho. É possível até, e é bem provável, na verdade, que todos, quando passar essa pandemia, quando passar esse período de isolamento, tenham aquela primeira reação de poderem ir ao templo, de ir assistir os cultos. Mas eu queria ser muito sincero e honesto com os irmãos, dizer que esse momento vai chegar e ele vai passar. E tudo voltará ao que sempre foi, ou seja, a nossa liberdade de ir e vir, a nossa liberdade de poder ir aonde a gente quiser, vai retornar. E a minha pergunta é: todos nós estamos dispostos a valorizar, não só por um momento, mas para sempre, aquilo que nos foi tirado? É importante, meus irmãos, que pensemos sobre isso. Precisamos ter atenção para que nesse período de pandemia a gente não venha colher ervas daninhas, para que a gente não venha colocar no nosso coração uma expectativa apenas virtual e não real, para que nós não venhamos, meus irmãos, imaginar que a vida cristã ela é feita de lives e não de uma presença contínua e perene no culto da igreja do Senhor. Precisamos estar atentos. Não podemos, meus irmãos, pecar por desatenção. Lembremos daqueles bereanos que está registrado em Atos capítulo 17, que examinavam as Escrituras e que observavam tudo aquilo que as Escrituras ensinavam acerca da vontade de Deus para as suas vidas. Que também, meus irmãos, estejamos atentos ao que as Escrituras nos ensinam, para que possamos passar por esse momento e aprendermos a vontade de Deus. Mas a segunda coisa que eu queria que a gente aprendesse a partir desse texto, e a segunda exortação, é acerca do cuidado com a morte das expectativas. Precisamos, meus irmãos, tomar muito cuidado com a morte das expectativas. O texto diz que depois que os homens então introduziram
aquela erva daninha, aquela erva venenosa naquela panela, começaram a mexer, e eu imagino que eles, ao provarem daquele caldo, ao provarem daquele cozinhado, então eles sentiram algo diferente, um gosto diferente, e então alguém começa a gritar: morte na panela, homem de Deus! É preciso, meus irmãos, tomarmos cuidado com a morte das expectativas também. Nós estamos vivendo uma circunstância completamente atípica e precisamos tomar cuidado com teologias criadas em meio ao caos. Precisamos tomar cuidado com teologias criadas em meio ao caos. Hoje nós estamos fazendo vídeos, eu em particular tenho feito vídeos de mensagens, mas isso não será ou não é o comum, meus irmãos. Ela não pode se tornar comum. Eu não posso continuar, depois dessa pandemia, me comunicando com os irmãos somente com vídeos. Os irmãos também não podem continuar se alimentando com lives ou com uma comunhão distanciada, uma comunhão apenas do lar. É preciso, meus irmãos, que tomemos cuidado. Hoje nós estamos dizendo: como nós queremos voltar ao templo, como nós queremos voltar à comunhão dos santos, como nós queremos voltar aos cultos. Mas tomem cuidado. Tomem cuidado com a morte das expectativas. Porque tudo que é desejado, no primeiro momento, ela traz aquele impacto, né? Mas depois, como eu disse no início, depois tudo volta ao normal. Tudo volta à bonança. E aí, aquela liberdade que nos foi tirada de ir e vir, ela volta à normalidade, e precisamos tomar cuidado para que as expectativas não morram. Nós não podemos, meus irmãos, fazer como as próprias Escrituras nos exortam, votos precipitados, né? Talvez muitos estão dizendo assim: quando voltar à normalidade, quando a gente voltar a poder frequentar o templo, não vou perder um culto. Que seja assim, em nome de Jesus. Mas cabe a mim e a você não deixarmos morrer as expectativas. E sempre haverá um profeta que gritará: morte na panela, morte na panela. É preciso que tomemos cuidado, meus irmãos, com expectativas que não são alimentadas e criadas pelas Escrituras Sagradas. Tomemos muito cuidado. Eu peço a Deus para que os cultos de meio de semana, de quinta-feira, voltem ou passem a ser bem frequentadas, não só por um momento, mas por todo sempre. Tomemos cuidado, meus irmãos, com a morte das expectativas. E por último, esse texto também nos exorta a clamarmos por uma intervenção divina. O versículo de número 41 diz que depois que gritam morte na panela, então o profeta ordena: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Houve aqui uma intervenção divina. Houve primeiro um engano, uma desatenção de alguém que não sabia decifrar, não sabia diferenciar uma erva boa de uma erva venenosa, e ele, por desatenção, introduz essa erva na panela, na comida. Um outro grita morte na panela, e pela graça de Deus vem uma intervenção divina e tira a morte daquela panela, neutraliza então os efeitos danosos daquela erva. Meus irmãos, uma coisa muito importante que precisamos aprender, e eu queria que você gravasse isso no seu coração, vai estar gravado também nesse vídeo. E o que eu quero dizer para os irmãos é que não são as circunstâncias que mudam um homem e uma mulher. Não são as circunstâncias que mudam um homem ou uma mulher, mas Deus. Somente Deus é quem pode mudar o coração do homem. Aqueles que estão dizendo, né, essa pandemia mudará as pessoas,
esse acontecimento mudará as pessoas. Não, não vai mudar. Daqui a poucos dias tudo voltará ao normal. E as pessoas, elas vão rapidamente esquecer de tudo o que aconteceu e dos efeitos de toda essa circunstância. Porque não são as circunstâncias que mudam as pessoas. Só quem pode mudar as pessoas é Deus. Roguemos ao Senhor. Roguemos ao Senhor para que de fato Ele possa tirar a morte do nosso meio. A morte espiritual, a frieza espiritual, meus irmãos. Roguemos ao Senhor para que aquela indiferença que tínhamos para com os cultos, para com Deus, para com Sua palavra, seja realmente curada para a glória do Senhor. Clamemos ao Senhor para que Ele intervenha em nossa vida, em nossa história, mudando o nosso coração, a nossa mentalidade. Não nos esqueçamos, não são as circunstâncias que mudam as pessoas. Somente Deus é quem muda a vida e o coração das pessoas. Oremos, meus irmãos, para que as nossas vidas sejam transformadas, que Deus use esse período para transformar o nosso coração, transformar a nossa vida, e que essa transformação ela possa ser evidenciada depois desta pandemia. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, em nome de Jesus. Oremos mais uma vez. Senhor, abençoa o teu povo, ó Pai, que agora se reúne estudando a tua palavra, Senhor. Ó Deus, toma em tuas mãos a tua igreja, Senhor. Sustenta-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, diante das lutas, das dificuldades que temos enfrentado recentemente e agora nesse momento, Pai. Deus, esteja, Pai Santo, dando-nos atenção a tudo que está à nossa volta, Senhor. Fazendo-nos observar com muita atenção a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a decifrarmos e a entendermos os erros e os perigos que nos rondam, Senhor, nesse período, Pai. Também, Senhor, nos ajuda, Senhor, para que as nossas expectativas elas não sejam destruídas, ó Deus, para que essa vontade de servir o Senhor coletivamente, voltar ao templo, voltar a congregar, ó Deus, ela não seja provisória, que ela não seja apenas por um momento, mas que o Senhor venha transformar a vida de cada pessoa, Senhor. Ó Deus, que o Senhor, Pai, de fato, possa vir, por graça e misericórdia, intervir em nossa história, Senhor, mudando o que precisa ser mudado, transformando o que precisa ser transformado para a glória do Senhor. Abençoa a nossa igreja, Senhor, para que ela volte a congregar com muita alegria e prazer, e que vidas sejam transformadas, que mentalidades sejam mudadas, que o coração das pessoas, todos nós, ó Deus, seja transformado, renovado e santificado na Tua presença, em nome de Jesus, para que depois que tudo isso, ó Deus, venha acabar, nós possamos dizer: ó Deus, eu e minha casa serviremos para sempre ao Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, nesse dia. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, meu querido irmão, em nome de Jesus. E até às 19h30 para cultuarmos o Senhor numa live especial de aniversário da igreja. Até lá, em nome de Jesus.